Olá, pessoal. Então, eu vou apresentar para vocês o livro que eu lancei essa semana no colóquio da Unisc, junto com a professora Rosângela Gabriel. Nós somos as organizadoras. Eye Tracking na pesquisa em leitura no Brasil, pela editora Pontes, que é o resultado da minha pesquisa de pós-doc na Unisc, e apresentei no colóquio agora de 2023 da Unisc. Eu encerrei em 2020, durante a pandemia, e agora que a gente conseguiu então realizar, né, a edição do livro, né, depois encerrado todo o processo de pandemia. Esse livro ele tem uma importância especial para a pesquisa na área da linguística, porque ele é uma compilação dos laboratórios que usam o método de eye tracking, que é o rastreamento ocular, nas universidades que tem laboratório de pesquisa na área de cognição e linguagem. Então, são muito poucos ainda, ela é uma metodologia muito avançada para pesquisar a leitura. Nos laboratórios mundo afora, nos Estados Unidos, é bastante usado já há um tempo, e principalmente nos últimos anos, porque avançou muito a tecnologia. Então, agora a gente tem muito mais vantagens utilizando essa metodologia em virtude de tudo que se dá para fazer com ela, de todas as suas potencialidades na área, pelo avanço, né, de que a gente teve nas tecnologias nos últimos anos. Então, mas ainda assim são poucos laboratórios. Então, na minha pesquisa, eu fiz um rastreamento também desses laboratórios para ver o que o pessoal está pesquisando. E aí a gente então está apresentando nesse livro aqui. O capítulo 1 é contribuições do uso de equipamento de eye tracking para a compreensão da leitura, inteligência e memória, que é coordenado pelo professor Eliseu Coutinho de Macedo, que é um coordenador da linguagem e neurociência, no Laboratório de Linguagem e Neurociência da Universidade Mackenzie, em São Paulo, junto com o Matheus Santana Michelino, Júlia Benvenuti Gerotto e Paulo Guilherme Lawrence. No capítulo 2, a gente tem a contribuição, o papel do contexto na desambiguação lexical, um estudo com eye tracking, que é, então, a Adriana Blanco Riz é minha pesquisa, né, de pós-doc, junto com a Rosângela Gabriel, coordenadora do PPG da Unisc. Capítulo 3, a leitura de problemas matemáticos, o que os movimentos oculares podem nos revelar. É a pesquisa de Angela Inês Klein, que é hoje uma professora da UFPEL, aqui de Pelotas, da Federal de Pelotas, junto com a Maria Marilei Souza Cristo, Francine Baranski Pereira e o Romeu Miqueias Smoski, que é a continuação, na verdade, da tese da Angela Klein, que já utilizou na Alemanha, quando ela fez doutorado, o método de eye tracking. No quarto capítulo, temos explorando a interface processamento sintático prosódico, a compreensão de SNs estruturalmente ambíguos em português brasileiro através do paradigma do mundo visual. Esse aqui é a tese de doutorado da Lohane Medeiros. Eu conheci ela no Congresso da Bralim de 50 anos, em 2019, e um pouquinho antes da pandemia, e nos conhecemos lá nesse evento, que também fizemos um curso sobre eye tracking, embora já usávamos, mas fizemos esse curso de uso de metodologia eye tracking durante o evento, uma oficina que nos foi ofertado, para justamente nessa ideia de nos conhecermos, né, quem está usando no método, que é ainda novo no Brasil, então pudéssemos nos conhecer para ver como podemos avançar dentro dessa perspectiva de estudos, né? E ela está junto com a Graziele Soares e o professor Marcos Maia, que foi orientador dela do doutorado, que é da UFRJ, coordena o laboratório de linguagem e cognição, trabalha com línguas indígenas, né? Uma pessoa bastante já reconhecida na área da linguística brasileira. Capítulo 5º, rastreando a compreensão do quantificador universal no português brasileiro. É um pessoal do Rio de Janeiro também, o René Foster, a Érica dos Santos Rodrigues, o FRJ, e Letícia Maria Sucuro Correia, PUC-Rio, também usam o método de eye tracking para as pesquisas em gramática, principalmente, né, e leitura, processamento gramatical, na verdade. E, finalmente, o último capítulo, que é o acesso lexical não seletivo em bilíngues, o movimento dos olhos como evidência,
que é da professora Maílce Borges Mota, Pietra Cassol Rigatti, Pâmela Freitas Peratuassi, que a professora Maílce é da UFSC, coordena o Laboratório de Linguagem e Cognição da UFSC, Federal de Santa Catarina. Então veja que a gente tem, mas é o pessoal do Sul aqui usando, né? A gente tem o pessoal da UF, do Rio de Janeiro, PUC-Rio, FRJ, tem o pessoal de São Paulo, Mackenzie, nós aqui no Sul, né, Pelotas e Unisc, Santa Catarina, ou seja, o método ainda não está plenamente ainda sendo utilizado aqui, porque, claro, ele é um equipamento que não é barato, os laboratórios precisam, as pessoas precisam se preparar para usar esse equipamento, ela é uma metodologia que exige muito conhecimento para que se pesquise com isso, então há todo um aparato, uma preparação para poder usar isso, mas ela é bastante eficiente para aqueles que se propõem a estudar processamento de leitura e processamento de linguagem. É para o Brasil um ganho, porque se justifica, por que se justifica pesquisar leitura? São muitas as necessidades de se conhecer mais sobre como é que nós lemos e por que devemos entender isso, no momento, principalmente, que a gente está cada vez mais utilizando tecnologias para leitura e em que medida isso vai beneficiar à medida que mudamos o meio de ler. Por exemplo, quando lemos no celular, ou lemos um livro, ou lemos na tela do computador, faz diferença. Como é que é o processo de aprendemos mais quando mudamos a ferramenta. E tudo isso, a pesquisa de eye tracking pode revelar, trazer ganhos para essas discussões que estão na ponta hoje na pesquisa de educação e linguagem de um modo geral. E também, por exemplo, leitura é alguma coisa que a gente sempre faz, né? O conhecimento só se dá em função da nossa capacidade de leitura. E eu também quero mostrar aqui o livro que também lancei essa semana, junto com o Centro Literário aqui da minha cidade. É um grupo de autores que escrevem, são autores locais da região que escrevem. Então, esse Centro Literário existe há 30 anos e eu entrei o ano passado, porque escrevo poesia, e vou agradecer então ao Centro que está completando, parabenizar o Centro que está completando 30 anos. Vou ler um poema meu e agradecer também a editora Pontes, a professora Rosângela Gabriel, a FAPERGS, que eu pude realizar então a pesquisa com eye tracking e vou ler o poeminha aqui para encerrar, então, para não deixar o vídeo muito longo. Se chama Carnaval. Teria razões para falar pouco e ter os dedos travados para escrever. Motivos para andar justíssimo e uma última vértebra na coluna que moveria o pescoço quase aos poucos, com cuidado e um fio de coragem, às vezes para a esquerda ou para a direita. Talvez me faltasse contexto para usar as letras rebolo. Eu poderia sambar feito americana, ter quadris de ciborgue, tamborar com mãos biônicas, mas é carnaval. E nos ensinou uma francesa que nós levamos muito tempo para nos tornarmos mulher. Não devo, pela resistência de um Basil mequetrefe, perder o rebolado. Um beijo.